nessa noite eu venha ser apenas um instrumento. Venha ser apenas um instrumento. Às vezes termina a mensagem, olha, o pastor Alexandre pregou bem. Na verdade, sempre é o Espírito Santo me conduzindo à vitória. Sempre o Espírito Santo vai lhe conduzir à vitória. Pastor Alexandre, pastor Adalto, pastora Eve, é tudo instrumento de Deus. Glória a Amém? Deus. E lógico que nem sempre a palavra vem docinha como mel. Tem vezes que a palavra ela vem como fel. Diz a Bíblia que o apóstolo João, quando o livrinho desceu na garganta dele, foi como fel, mas depois ficou doce como mel. Amém? Que a palavra de Deus seja o combustível para uma grande vitória na sua vida. Amém? Gostaria que você abrisse, por gentileza, queridos, no Evangelho de João Marcos, conhecido como o Evangelho de Marcos. Nós vamos ler do capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Como hoje é um culto de ensinamento, em algumas igrejas é chamado culto de doutrina. Hoje é um culto, além da sala de oração, nós temos esse momento onde o Espírito Santo nos ensina pelo poder da sua santa palavra. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. O tema dessa mensagem é: as tempestades da vida foram criadas para te fazer vencedor. As tempestades da vida foram criadas para te fazer vencedor. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus. Posso ler? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Aleluia. Aleluia. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Irmão, isso é muito. Eu fico impressionado de entender. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Esses apóstolos, eles foram escolhidos com 8 meses de ministério. Jesus leva ele na praia e escolhe 12 para si. Vai dando o nome de cada um, falando: olha, vocês a partir de hoje, vocês não são só discípulos, vocês vão ser apóstolos. Vocês, além de ser seguidores, hoje eu estou passando para vocês autoridade sobre os demônios. Vocês vão ter autoridade sobre as pessoas. Tudo que for relacionado em meu nome, se vocês usarem, vocês vão ter autoridade de delegar. Se vocês entrarem na casa de alguém
e essa pessoa não te receber com paz, você sacode o chinelo dos pés e vai embora. Então Jesus foi instruindo a cada eles. Então eles passaram esses 3 anos e meio andando com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. E acredite no que eu vou falar, tem pessoas com 30 anos na igreja que não conhecem a Jesus, não conhecem o poder de Deus, porque esse mesmo Jesus que fez com que se calasse tudo, é o mesmo que um dia saiu do trono. Glória a Deus. É o mesmo que um dia desceu da sua glória. Amém. A sua riquíssima glória, ele desceu e se fez carne. Ai, é o mesmo Jesus que ele poderia ter tomado simplesmente a decisão de não vir, mas como obediência ele veio e morreu por mim e por você. Aleluia. E eu quero marcar alguns pontos aqui. Marcos, no seu evangelho, geralmente Marcos, quando ele escreveu o evangelho, baseado, chamado como o evangelho de Pedro, Marcos, como João Marcos, ele era na verdade um intérprete do apóstolo Pedro. Marcos é aquele menino, se vocês se lembram, quando Jesus teve a última ceia, que ele mandou em 2 discípulos num certo lugar procurar um homem para preparar um lugar, e falaram que encontraram um cenáculo já imobiliado, era na casa da mãe de João Marcos. Esse Marcos aqui. Marcos também é aquele menino que no próprio evangelho que ele escreve, quando Jesus foi preso no Getsemane, ele era um menino, estava acompanhando de longe, envolto no lençol, e diz o próprio Marcos, esse que escreveu o evangelho, que quando o soldado colocar a mão para pegar nele, ele largou o lençol e saiu correndo nu, com medo de ser preso. Então Marcos, ele viu várias situações, e quando chega no final da sua vida, depois de 35 anos dos ocorridos em Israel, na morte de Cristo, na ressurreição, ele escreve esse evangelho. E só para registrar que ele também era um seguidor de Jesus. Ele viu toda a história do que aconteceu. Ele andou com Paulo na segunda viagem missionária de Paulo. Marcos estava junto. Inclusive, houve uma intriga, não sei se vocês lembram disso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando Barnabé e Paulo teve uma grande discussão. Foi por causa de João Marcos, porque ele se amedrontou e retornou para Israel, para Jerusalém. E ele ainda estava no começo do seu ministério, então Paulo achou que aquela atitude dele foi errada, e Barnabé e Paulo se dividiram ali por causa de João Marcos. É esse Marcos que escreveu o evangelho. Amém, queridos? Então Marcos e João Marcos é a mesma pessoa. Quando você vê, por exemplo, o apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo falando de João, filho de Maria, é Marcos, João Marcos. Amém? Em algumas traduções você vai ver Marcos, e outras você vai ver João Marcos, e outras você vai ver só João, mas é o mesmo João Marcos. Glória a Deus. Amém? Para nós iniciar, para conhecer um pouquinho quem que era esse menino, a casa dele era um cenáculo imobiliado, embaixo morava Marcos, em cima tinha um espaço. Quando os discípulos estavam fugindo dos romanos, eles correram. Quando Pedro foi preso, que eles estavam orando, quantos lembram disso, que o anjo foi soltar Pedro na prisão? Eles estavam orando na casa de João Marcos, porque era como de costume, era um espaçozinho de culto. Que a nossa casa seja uma casa de oração, que a nossa casa seja uma casa onde nós venhamos ter um espaço para receber pessoas, para orarmos juntos, porque não tem sido assim. Nos últimos dias nós temos fechado a nossa casa para que não tenha mais essa comunhão de oração. João Marcos já fazia isso antes de Cristo morrer e ser ressuscitado. Amém, queridos? Amém. E quando chega aqui no capítulo 4, ele narra esse episódio. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus:
Passemos para outra margem. E eles despertando a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. Irmãos, eu não sei, a Bíblia não fala se foi premeditado da parte de Deus. Você vai observar aqui no texto que esse temporal ele não é de água, ele não é chuva, mas foi um vento muito forte que bateu entre as montanhas de Golã e as montanhas da Judéia. E o espaço, por exemplo, que nós temos, quando fala do Mar da Galileia, o Mar da Galileia tem o nome de mar, mas é um braço de rio, com 14% de largura e 14% de comprimento, de largura, e 21% de extensão de comprimento. E ele sai de um lugar, estavam fazendo a obra, porque tem pessoas, por exemplo, que falam assim: olha, eu estou fazendo a obra de Deus, parece que quando eu cheguei na igreja nada dá certo. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu comecei a ir para a igreja, as coisas começaram a acontecer na minha vida, a empresa não está dando certo. Não é nada disso, não é nada disso. É que as pessoas não estão acostumadas a passarem perrengue. Eles aqui estavam com Deus, Deus estava com eles, e numa tempestade que deu de vento, o negócio começou a balançar na vida dele. E uma das coisas que eu aprendo aqui é que Jesus ele não vai nos livrar dos problemas, ele não vai nos livrar das tempestades, ele vai passar junto conosco, ele vai estar do nosso lado, porque são nas tempestades que nós aprendemos a remar contra a maré. Você sabe, irmão, que nessa crise, que o povo está falando dessa crise, é mais espiritual do que física. Surgiram vários empresários, surgiram várias pessoas no meio da crise. Sabe por quê? Porque é no tempo de dificuldade que Deus ele abre os seus olhos espirituais para enxergar que Ele é Deus, para enxergar que Ele está no controle. Aleluia. Para enxergar que o barco não vai afundar, não vai. Então, num braço tão pequeno de rio, porque o Mar da Galileia, o Mar de Genezaré e Tiberíades é um rio só. Então subiu esse vento já no cair da tarde, e diz a Bíblia aqui no capítulo 36 que eles eram tão fortes que o barco começou a querer virar ao lado contrário. E aqui os discípulos, tempos antes, num dia antes, aconteceu várias coisas, inclusive aconteceram milagres. Antes de acontecer esse episódio, Jesus já tinha multiplicado os pães. Antes de acontecer esse episódio, Jesus já tinha curado. Sabe, irmão, parece que às vezes nós se apegamos nos milagres, mas quando começa a acontecer fatos nas nossas vidas que geram problemas, parece que nós esquecemos que o mesmo Deus que operou o milagre é o Deus que vai te livrar dos problemas, é o Deus que está com você no barco. Eu quero falar nessa noite que Deus está com você no barco, meu cara. Amém? No primeiro ponto, quando você não estiver mais força para remar, lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, naquele dia que você está cansado, irmão, de ser decepcionado, as coisas não estão dando certo, a onda está vindo contrária, Deus toma o leme das suas mãos. Aleluia. E Ele fala: filho, deixa que eu domine isso aqui. Deixa que eu, antes de você existir, eu já existia. Foi eu que criei os céus e as estrelas. Foi eu que criei tudo no universo. Inclusive, foi eu que criei esse rio aí que vocês estão aí. Sabe, irmão, nós tiramos experiências com Deus todos os dias. Todos os dias
nós vamos aprendendo que Ele está no controle de todas as coisas. Quando você não puder remar, pode deixar que Ele rema com você. Glória. Amém? No versículo de número 37, seria uma bobagem eu chegar para vocês e perguntar se não tem ninguém passando dificuldade. Todos os dias nós temos dificuldade, mas lembre-se que há uma promessa da parte do próprio Jesus, que Ele falou: estarei com vocês até na consumação dos tempos. Todos os dias Ele está conosco, 24 horas. Amém. Ele tem cuidado de nós. No 37, no capítulo 4, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Perceba que é uma pergunta capciosa. É uma pergunta como se eles falassem assim: olha, será que o senhor não está vendo o que nós estamos passando? Essa pergunta eu lembro que muitas vezes nós costumamos fazer. Deus, será que você não está vendo eu passar por essa situação? Será que você não está vendo que eu preciso pagar minhas contas e não está dando, Senhor? Será que você não está vendo que esse problema, essa enfermidade está se agravando? Será que o Senhor não está vendo, Pai, que eu estou saindo todos os dias e estou voltando de mão abanando? Deus é poderoso para mudar situações, irmãos. Aleluia! Eu creio. Pedro chega numa condição e fala: Mestre, será que o Senhor não está vendo que nós estamos naufragando? Olha o que Jesus fala para Pedro. No versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Está difícil? Jesus olha e fala para o vento e para o mar: acalma-te. Emudeceu o vento e se aquietou, e fez grande bonança. Amém? Outra lição que eu aprendo aqui, segunda lição: o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho das muitas ondas. A preocupação dos discípulos era com o vento ou era porque Jesus estava dormindo? Era mais porque o mestre estava dormindo. Só que até quando Deus está calado, Ele responde às nossas orações. Até quando não pensamos, tem dia que nós oramos, eu não sei se aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de dobrar o meu joelho e orar e falar: será que Deus está me ouvindo? E lá na frente, eu ver a bonança do Senhor chegar na minha vida. Glória a Deus. Sabe, irmão, nós temos que crer que quando Jesus está no comando, por mais que as circunstâncias digam não, a última palavra sai da boca do nosso Deus. Aleluia. E a palavra que sai da boca dele é palavra de vitória para nós. É palavra de bênção para as nossas vidas. No versículo 39 fala que ele repreendeu aquele vento e depois ele fez que o mar cessasse. Tem poder ou não nosso Deus? Amém. Tem. Então, que problema que Ele não possa resolver nas nossas vidas? O que Ele não pode resolver nas nossas vidas? Com certeza. E no versículo 40 chama muita atenção. Agora ele fala: então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Terceira lição que eu aprendo: Jesus reconhece que as nossas tempestades do lado de dentro são mais fortes do que as do lado de fora. O medo é uma das coisas que neutraliza a nossa fé. Tem muitas pessoas que, por causa do medo, elas deixam de tomar decisões corretas. Tem muita gente que, por causa do medo, elas deixam de ficar no lugar onde Deus aconselhou para que ela fique, e elas saem fora. Jesus está no controle, meus irmãos. Aleluia. Jesus está no controle, inclusive, da oração que nós temos feito aqui. Glória a Deus. Jesus Aleluia. sabe como é que está o mundo. E Jesus falou, uma das orações que ele falou para o próprio Pai, ele falou: Pai, eu não peço para que o Senhor vos tire do mundo, mas livra eles de todo mal. Fica de pé. Glória a Deus. As maiores vitórias nas nossas vidas são em tempos difíceis. Sabe, irmão, nós estamos chegando no tempo que nós vamos decidir: ou nós cremos no Deus do milagre, no Deus da redenção, no Deus que doa a salvação, ou nós deixamos a incredulidade tomar. Porque o que eu vejo aqui nesse texto é que os discípulos não conheciam o Senhor. Você vai definir no último versículo que eu li: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero falar que esse Deus é o Deus que prometeu que todas as promessas que Ele fez na sua palavra, mediante a sua própria palavra, na tua vida Ele vai cumprir. Amém. Sabe, irmão, e é por isso que eu não desisto desse Deus. Glória a É Deus. por isso que todos os dias de batalha, eu sei que Ele está à frente. É Aleluia. por isso que eu sei que não depende das minhas forças. Eu sei que quando eu estiver remando, quando eu estiver cansado, Ele é a rocha. Glória a Deus. Nele Aleluia. não há injustiça. Aleluia. Sabe, irmão, tem dias que nós chegamos no culto, um caco, decepcionado, cansado. Os discípulos estavam cansados, e o cansaço fez com que eles se esquecessem de quem estava no barco. O cansaço tirou eles da visão, ao ponto de afetar a sua própria fé. Pedro chega para Jesus e fala: mestre, não sabe que nós estamos perecendo? Jesus, fala nada. Chega na proa do barco, pode calar. Vento, para de barulho. Está muito barulhento o vento. Quantos ventos não vêm na nossa vida? Verdade. Todos os dias. Sabe, às vezes você acorda, você faz um cálculo, você fala: hoje as coisas vão dar certo, hoje o vento está ao meu favor. Chega no meio da tarde, o vento começa a mudar, e as coisas começam a dar tudo errado. Lembre-se de que esse Deus está no controle. Aleluia. Quando você pensar que Ele está dormindo, Ele está ao seu favor, velando pela palavra dEle. Sabe, irmão, os sonhos que Ele te deu, nenhum deles vão perecer. Continue no barco. Ele não pediu para você sair do barco. Ele não pediu para você sair. Eu fiz até uma dinâmica, faz tempo que eu fiz isso. Fiz aqui com vocês, fiz lá nas quartas-feiras, que é a questão, por exemplo, de uma pessoa, você ganhou um passeio de barco. Vou pegar a Sharon hoje. Você ganhou um passeio de barco, e no passeio você está animado, o dia está lindo. Lá vai a Sharon subindo com de barco, não, de balão. Já passeou de balão, meu irmão? Não, né? Tem vontade? Não, mas hoje você ganhou, tá? Você ganhou esse presente, o pastor está lhe dando, é uma bênção.
Só que é o seguinte, o barco já está subindo, o balão está subindo, o barco está embaixo. E no tempo que já está 30 metros já no ar. E você percebeu que o balão está furado. O balão está furado. Fecha os olhos e vai imaginando. O balão está furado. Está vendo o balão furado, aquele desespero? E quando você olha lá na frente, chefe, tem uma rocha. Tem uma rocha. E ele está indo direto para a rocha. E agora? Tem duas decisões. Você pula do balão ou você espera ele bater na rocha? Pode responder qualquer pergunta, qualquer resposta que você me der, nós vamos. Se pular do balão, será melhor. Você está pensando ainda, meu irmão. Você está pensando, fique tranquilo. Você tem tempo aí, tem 30 segundos para você pensar. Grita que ele está indo para a rocha mesmo. Não vai pular, né? Essa é a decisão daqueles que creem em Cristo. Você sabe que o negócio está feio, mas você sabe que quem está lá na frente é aquele que te fez a promessa. Glória a Deus. E aquele que fez a promessa, Zuleika, ele não falha, Com certeza. ele não tarda, Amém. ele não atrasa, ele é poderoso. Glória a Ele Deus. prometeu que vai salvar nossa família, ele vai salvar nossa Aleluia. família. Ele prometeu que as portas vão se abrir, vai se abrir porque ele é a graça. Glória a Ele Deus. prometeu que vai haver restituição, vai haver restituição. Amém. Ele Aleluia. prometeu que ele tem o poder de parar todas as situações em favor de você. Ele está fazendo isso. nessa Glória a hora. Deus. Ele está Aleluia. fazendo. Feche os seus olhos. Sabe, Senhor,